Foi. Pois é, eu sou Verônica Neuma das Neves Carvalho, mulher preta, sexagenária, trabalhadora aposentada. Sou filha de seu Luiz Cocão, família tradicionalíssima aqui na nossa região do Cariri. Cocão, de coco grande, cabeça de gente inteligente. E de Dona Gilbertina das Neves Carvalho, né? Remanescente de Quilombo, Quilombo do Saco dos Cansação, em Araripina, Pernambuco, né? Eu tenho 10 irmãos. Aliás, 10 comigo, né? São 9 irmãos. E assim, eu sou uma mulher feliz. Tem gente que quando você pergunta, fale de você, a pessoa diz, eu tenho um curso disso, tenho um curso daquilo, tenho não sei o quê. E esquece a essência da vida, que é a sua conexão no planeta Terra. E como a gente nasceu para ser feliz, a minha melhor biografia é essa. Eu sou uma mulher feliz. Com todas as contradições que o momento exige, né? Mas ainda assim eu sou uma mulher feliz. Eu sou Valéria Gessina das Neves Carvalho, irmã de Verônica. Então, a filiação é a mesma, o lugar é o mesmo, né? E também sou uma mulher absolutamente feliz. Onde foi que eu busquei essa felicidade? Onde eu encontrei a felicidade? Nos meus, naqueles que estão próximos de mim. No meu avô, na minha avó, nos meus irmãos, entendeu? Nas pessoas que estão pertinho, entendeu? Foi muita luta, aliás, é muita luta. Esse mundo, do jeito que está hoje, fascista, machista, homofóbico, xenofóbico e tudo que é mazela, não tira de mim a minha essência, que é da felicidade e do bem viver, entendeu? Então, temos mazelas, sim, vivemos num mundo absolutamente conturbado, mas o que nos move é o amor, né? E assim, também compreender que o bem viver, ele não. No bem viver existe conflitos. Sim. Né? O bem viver não está isento dos conflitos. Não é romântico, né? Não é uma coisa romântica. Os conflitos, as contradições, isso tudo faz parte do bem viver. Agora, o que a gente tem que fazer é encontrar o prumo, encontrar o eixo, se conectar com o território, se conectar com a natureza, porque nós somos natureza, a natureza não está desvinculada do ser humano, da espécie humana. O homem e a mulher, eles têm que se sentir parte dessa natureza. Então, é isso, essa convicção de que nós somos natureza, da nossa importância no planeta, que não é diferente da importância de uma árvore, de uma ave, né? Tudo tem a sua importância. E esses conflitos não estão longe da gente, não. Está dentro da casa da gente. Está com o pai, está com a mãe, está com os irmãos, entendeu? Nada é perfeito, não existe receita, né? O que existe é a vontade de acertar, né? E a gente não perder uma coisa que a gente vem tentando há 62 anos, a capacidade de dialogar. Eu posso divergir da minha irmã, que nascemos da mesma barriga, praticamente com 3 minutos de diferença, mas a gente não pode perder a capacidade do diálogo, porque afeto existe. Então, conflito também existe, inclusive dentro de casa. Se existe dentro de casa, imagine fora de casa. Nesse mundão. Imagina esse mundão, meu Deus, né? Então, é isso. A gente nessa ambiência, porque nós somos uma família grande, 10 irmãos, com primos,
com todo mundo dentro de casa, com tia, com tudo. Então era um verdadeiro quilombo. Tanto na casa dos meus avós, porque o pessoal de Araripina vinha tudo para a casa dos meus avós, como lá em casa também. Minha mãe era filha única de mulher. Então já viu que era muito, né, era tudo muito centrado na mulher, na mulher, na mulher. Então a gente também herdou um pouco essa coisa dessa fortaleza das mulheres, né? Porque nós aprendemos em casa mesmo, né? É lógico que os contextos eram diferentes, porque quando minha mãe era jovem, lá na comunidade, ela dizia pra gente, era só ela e minha avó. Então eles tinham terra, tinham que plantar, e era minha mãe e minha avó que tinha que carregar água, que botar água. Não era perto de onde elas Fazer comida. né, fazer comida para trabalhador. Então elas trabalhavam muito, muito, muito. Os homens na roça e as mulheres nessa labuta doméstica. Então, minha mãe Migra. quando migra de Pernambuco para cá, ela também quebra uma série de ciclos. Assim, que naquela época as mulheres eram para casar, trabalhar em casa, cuidar da família, não sei o quê. Né? Estudar era um negócio mais difícil. Então minha mãe, ela quebra esse ciclo porque ela vem para o Crato, ela vai estudar, ela tem outros sonhos, ela tem outras ambições. Então ela quebra esse ciclo. Ela casou sim. Ela casou sim. E assim, era uma coisa tão louca que minha mãe foi muito feliz no casamento, com os filhos e tudo. Mas teve uma hora que o casamento desmontou. E aí ela quebra outro ciclo na família e nas relações que ela tinha, que foi quando ela se separa do meu pai. Minha mãe se separa do meu pai, né? E eu achei tão assim, porque a gente nunca presenciou assim, nunca presenciou brigas, essa coisa toda que a gente costuma ver hoje em dia, né? De muita violência. Então, de muito desrespeito. A gente não presenciava isso. Então foi uma surpresa enorme quando minha mãe disse: esse é o pai de vocês. Vocês nunca vão ter pai, outro pai. Vai ser sempre esse. Agora, eu tenho direito de reconstruir minha vida assim como ele. Então, Depois de 28 anos. depois de 28 anos de casado, minha mãe aluga uma casa e diz: meu endereço é esse. Quem quiser ir, vai. Quem não quiser, fica. Porque esse é o pai de vocês. Ele não é meu marido mais, mas ele continua a ser o pai de vocês. Assim, foi uma surpresa grande, mas foi naquela época. Foi transgressora, né? Foi revolucionário. E exemplo para nós, filhas, especialmente as filhas mulheres, né? Dizer que a gente tudo a gente pode fazer na perspectiva da busca da felicidade, né? E a gente aprendeu isso em casa mesmo. Foi muito difícil, mas agora eu falo como Dona Ana do assentamento. É difícil, é pesado, mas não é impossível. Outra coisa que eu perguntava para minha mãe, né? Mamãe, você quebrou com tanta coisa, né? Você era uma mulher da saúde e você teve 10 filhos. Não é demais? Aí ela disse: eu tive os filhos que eu quis ter. Vocês colocam uma coisa na cabeça de vocês. Vocês nasceram de um ato de amor. Todos 10. Nasceram porque eu quis ter muitos filhos. Né? Eu acho isso lindo, minha gente. Ela dizia: nenhum aqui é filho de um pontapé. Ela dizia que ninguém era filho de um pontapé. Que a gente era filho de uma relação de amor. Eu achava isso muito bacana. Achava e acho.
ainda hoje, né? A gente acha muito, né? Você saber que você foi gerada, né? Gerada de um casamento perfeito. Naquela ocasião, né? Naquela ocasião, naquele contexto, naquela conjuntura, foi, eu sou filha do amor, eu sou filha do amor. E minha mãe dizia assim, o amor nunca falha, nunca. E a vida nunca falhará enquanto existir amor. Minha mãe tinha esse ditadozinho, né? Aí com que idade que vocês migraram para o sul para trabalhar para São Paulo? Com 18 anos, Valéria foi 17 anos, né? É, com Valéria foi na frente. 17 anos, essa questão da migração já vem de longe, desde que o mundo é mundo. Então, minha mãe, meu avô migra com minha avó e a família para o Crato, né? E nós, quando chega na idade do trabalho, da universidade, numa cidade absolutamente excludente, que é o Crato, que é a região do Cariri. Então, nós também migramos. Nós somos 10 irmãos e a gente pegou, não foi o aviãozinho não, foi o Itapemirim, com a latinha de farofa e fomos buscar o bem viver. Olha, A tal da dignidade. a tal da dignidade que o bem viver nos proporciona em São Paulo. Em São Paulo eu fui a primeira. Eu fiz faculdade, eu trabalhei, mas eu olhava para o céu. Olhava para o céu todo dia. Porque eu acho que não tem uma violência maior do que você ser arrancada do seu lugar, do seu chão, de perto da sua família, para ir buscar dignidade no trabalho, na educação, em todas as políticas, né, que nos coloca de pé, que nos promove em terras alheias. Por isso que essa coisa das africanidades, ela cala tão assim dentro da gente. Porque a gente percebe, né? Nós não somos descendentes de escravos. Nós somos descendentes de um povo que era rei e rainha e que foram arrancados de suas terras, né? É terrível isso, minha gente. É terrível, terrível. Então, como a gente experienciou isso, é lógico de uma maneira muito diferente, né? Mas nós tivemos que sair, porque a gente queria trabalhar. A gente queria estudar, a gente queria trabalhar. E aqui na nossa cidade, até que existia algumas oportunidades, mas não para nós. Uma pessoa muito influente do Crato, chegou a falar para minha mãe que minha mãe era uma mulher ousada, era muita ousadia dela, querer um contrato. Naquela ocasião, minha mãe foi pedir um contrato para uma das filhas. E essa criatura falou que minha mãe era muito ousada de querer um contrato. Que o que tinha para nós, se mamãe quisesse, papai, era uma vaga de babá ou arrumadeira. Era arrumar a casa ou cuidar das crianças na casa de um povo, de uma família muito tradicional. E meu pai, ele ficou absolutamente indignado, porque meu pai não sabia ler nem escrever. E a coisa que ele tinha mais orgulho da gente, ele olhava assim e dizia, mas meu Deus, meus filhos tudo sabem ler e escrever, né? Ele botava a gente para ler, arrumava um livro, uma coisa, botava a gente para ler. Meu pai tinha muito orgulho da gente porque a gente sabia ler e escrever. Minha mãe, inclusive, ensinou ele a escrever o nome dele, sabe? Sim. Então, meu pai dizia, eu não criei meus filhos com todo sacrifício, minhas filhas, que ele achava nós assim, as uvinhas, as teteiazinhas, as coisas mais lindas do mundo. Meu pai achava, sabe? Ele tá mesmo, né? Foi. Então, assim, minha gente, Verônica já disse do orgulho e do amor dos nossos pais, né? E eu digo para vocês que doeu demais migrar. Foi uma dor grande. Do mesmo jeito que doeu para nós, doeu para meu pai, para minha mãe, para os meus avós, de saber que os filhos que eles criaram com tanto amor, com tanto carinho,
para ser gente. Para ser gente nesse lugar, tinha que sair. E o que nos fortalecia era olhar para o céu. Porque com 15 anos, meu pai nos deu um presente, né? A estrela. Ele deu uma estrela para mim e uma estrela para a Verônica. Meu pai, no nosso aniversário de 15 anos, ele estava absolutamente falido. Mas ele deu um presente para a gente que eu acho que ninguém nesse mundo recebeu. Do seu pai, uma estrela que brilha até hoje. Né? E ele disse para a gente que enquanto vida ele tivesse, ninguém ia embaçar. Mas tem uma circunstância bem cruel, né? Interessante, porque papai tinha uma farmácia, ele trabalhava com saúde, né? Aí eles tinham uma farmácia, primeiro foi Farmácia do Povo, depois Farmácia Humanitária, o nome das farmácias, viu? Sim. Aí quebrou. Faliu mesmo. Faliu mesmo. Então, com a falência, assim, minha mãe já trabalhava e aí o dinheiro era para comer. Aí cadê o dinheiro para pagar a água, para pagar a luz, essa coisa toda? A água a gente carregava do chafariz, que era ali no Grupo Zé Figueiredo. Não tem o Grupo Zé Figueiredo? Atrás do Grupo Zé Figueiredo era um chafariz, a gente carregava água de lá. E a luz, a Coelce veio e cortou a luz lá de No casa. dia do no nosso dia do nosso aniversário, de 15 anos. Então, não tinha água, não tinha energia, e minha mãe era asmática, aquilo mexeu tanto com o emocional dela que ela foi hospitalizada. Aí papai, quando ele estava dando essa estrela, assim, ele passou o dia na rua. Primeiro porque ele alimentou na gente durante um ano ou mais, que ia fazer uma festa muito grande de 15 anos. E a gente ficou esperando essa... Não tinha compreensão. A gente, na realidade, era uma ingenuidade, uma inocência, que a gente não tinha percepção. A gente via as dificuldades, sentia as dificuldades, mas a gente não mensurava assim. Natural, Né? Não mensurava assim. E aí, quando ele foi dar esse presente pra gente, que ele mandou a gente subir na casa, lá tinha um monte de areia, deitar e olhar para o céu. Aí que a gente procurasse a estrela da gente. Aí a gente ficava com uma raiva tão grande que a gente queria uma festa. O homem chega com um bolo desse tamanho, que hoje chama de cupcake. Como é? Cupcake. Mas era um bolo desse tamanho, cheio de confeites. Aí ele vai com aquele negócio, uma vela, apaga a vela, não sei o quê, olha pro céu, a gente olhava. Por um momento a gente entrou naquela energia, naquela conexão com o céu, achamos a estrela, tá brilhando, tá. Aí ele disse que a função de um pai era fazer com que seus filhos encontrassem a sua estrela. E que, enquanto vida ele tivesse, ele não ia permitir que ninguém apagasse o brilho da nossa estrela. Aí ele dizia assim, como um sem vergonha veio hoje aqui e apagou a luz da nossa casa, e cortou a luz da nossa casa. Né? Mas a estrela de vocês, eu quero saber quem é que vai apagar. E aí, é lógico que demorou muito para a gente ter essa percepção da boniteza, da lindeza que foi esse presente, né? Não foi naquela hora a gente não teve essa percepção, não. A gente teve muita raiva. O que a gente queria era a festa, era o vestido, era os bolos, era as coisas. Aí depois, com a nossa maturidade, foi que a gente foi compreender a sacada do meu pai. A sacada, a sabedoria do meu pai, tá entendendo? Ele era muito especial. Meu pai foi um homem muito especial. Foi essa estrela que fez a gente voltar. Né? Porque eu também fui para São Paulo, depois de Valéria. Foi um ano depois? Todos foram. Nós fomos todos, né? E aí não foi fácil não, minha gente. Foi muito difícil. A gente passou na nossa cidade e fora dela, e São Paulo não é diferente,
por muitas violências, por muitas discriminações, com muitos preconceitos, muitos, muitos. Eu lembro que uma vez eu arrumei um emprego num banco, e assim, era um banco do Comércio e Indústria de São Paulo, Comid, nem existe mais esse banco. E aí, meu sonho era trabalhar no atendimento. Lá naquela época a gente chamava plataforma. Eu trabalhava no Telex, que era lá dentro. E eu queria trabalhar na plataforma porque era onde a gente via o povo. Já era essa coisa da comunicação. Era a né? coisa da comunicação. A gente via o povo, a gente conversava com o povo. Como esse banco, ele ficava num bairro muito chique, na Paulista, no Paraíso, assim, era um negócio fantástico, assim, um local. Então era um público muito classe A mesmo, que frequentava esse banco. E eu trabalhava no Telex naquela coisa de overnight, de aplicações de overnight, dessa coisa toda, né? Mas, minha gente, eu dizia assim, o nome da minha chefe chamava Olga. Aí eu dizia, eu queria tanto ir para a plataforma. Aí ela dizia, desse jeito. Aí eu disse, que jeito? Eu dizia, que jeito, que jeito? Eu era muito inocente, assim. Verônica, desse jeito. Eu com uma chinela com rulepe, que eu ia, né, trabalhava lá dentro, eu ia de chinela com rulepe, um vestido em branco e o cabelo desse tamanho, sabe? Aí ela dizia, se você pelo menos cortasse esse cabelo, estirasse o cabelo, eu ia ver a possibilidade de... E eu fui esticar o cabelo. Estiquei o cabelo num japonês lá. Minha gente, estiquei o cabelo. E eu dizia assim, deixa eu olhar. Eu passava a mão assim. Aí ele dizia, não, só quando estiver pronto. O japonês dizia, só quando estiver pronto. E eu... Então, quando ele terminou aquele cabelo alisado, sabe? Todo assim, umas coisas assim pra cima. Era a escova. Era a escova, fizeram uma escova, sabe? E eu olhava assim no espelho. E não se reconhecia. Eu olhava assim no espelho, fazia assim, botou laque, ficou até mais ou menos, sabe? No domingo, aí eu fui na segunda-feira, fui trabalhar, pronto. Eu lembro a roupa. Que Verônica foi. Aquele cabelo escovado, uma saia branca, uma blusa branca e um sapato de salto vermelho. Eita! Comprar escândalo. Era muito linda essa roupa, viu? Pra ficar Aí na pronto, plataforma. aí eu fiquei na plataforma. Fiquei. Aí pronto, mulher. Segunda, terça, quarta, e eu... Se eu lavar esse cabelo, meu Deus, como é que... Eu já não aguentava mais 3 dias sem lavar o cabelo. O que eu vou fazer? Aí eu vou lavar o cabelo. Aí fui lavar o cabelo. Quando eu olhei no chão, o cabelo estava todo no chão. Podre, o cabelo podre, minha gente. Ai, meu Deus, derrubou todinho. Pronto, acabou minha promoção de atender o povo, né? Não pude mais, né? Ainda dei um jeitinho, botei um lenço, não sei o quê, mas não teve... Na hora que eu tirei o lenço, não, Vera, com esse cabelo você não fica aqui, não. Então, assim, violência, né? Quantos anos? Eu acho que eu devia ter uns 20 anos. Nem isso. Olhe, e isso ainda não foi a pior violência. Eu passei por muita violência em São Paulo, que feria, assim, a minha existência, assim, sabe? A minha existência. Tipo assim, na hora, uma vez eu fui trabalhar num local, aí na hora do almoço, todo mundo lá, todo trabalhador e trabalhadora, eles levam as marmitas. Até porque o dinheiro não dava para você almoçar. E eu lembro que um dia eu estava almoçando na minha mesa, e a minha chefe chegou e disse assim, Verônica, quando você for almoçar, vá para o banheiro. Né? Foi uma das coisas, né? E o cachorro? Também outro, assim, que eu comecei a trabalhar e o meu chefe dizia assim, quando o dono da empresa chegar, você precisa se apresentar para o dono da empresa. Então, eu trabalhei uma semana, na outra semana o dono da empresa chegou e eu fui, né, para ele me conhecer. E ele não quis nem conversar comigo.
eu lá conversando com a secretária dele, quando ele chega alto, lindo, eu nunca esqueci a aparência do homem, muito bonito, muito austero, de óculos, camisa branca de listra, calça azul, cinto, mala 00. Minha gente, era... E aí quando eu pensei que eu ia entrar, a secretária disse, Verônica, volte, que ele não vai poder lhe atender. Então eles interfonaram para o meu chefe imediato e disse que eu estava dispensada. Aí quando eu cheguei lá na sala, meus companheiros de sala totalmente constrangidos e meu chefe disse que eu ia ser mandada embora. Verônica, você vai passar no RH e receber seus dias. Só porque ele quis falar com o homem. Não, o homem me dispensou assim. Não, era tipo um protocolo de falar com ele. Era. Só quando ele viu ela, Quando ele Ele me nem viu, ele quis não ver, quis nem racismo. falar. Ele não quis nem falar. Pela Aí- negritude. Entendi. Aí eu dizia assim, meu querido, eu não entrei aqui porque você me achou bonitinha, não. Eu dizia pro meu chefe. Eu entrei aqui porque eu fiz uma seleção, passei e entrei. E o homem nem falou comigo, eu dizia. O homem nem falou comigo ainda e você já tá me mandando embora. Que inveja da bexiga essa, eu dizia, sabe? Sim. Você tá com inveja de mim. Eu me sentia. Eu me sentia assim. E aí, de repente, a secretária do Caba liga e diz, ela ainda está aí, pois mostre os cachorros para ela. Se ela não sair, os cachorros bota para fora. Aí eu olhei assim os cachorros, aí o meu chefe sentou e me chamou, disse, Verônica, você não compreendeu, e eu não compreendia. Sim. Tu acredita que eu não compreendia? Aí ele disse, né? Eu achava que era meu chefe que estava. Aí ele disse assim, pois senta aí. Aí todo mundo veio atrás de mim. Todo mundo ficou atrás de mim. Aí disseram que eu não ia ficar porque eu era negra. E o cara não queria nem falar comigo. Né? Olha, eu ainda hoje me emociono. Eu tinha 20 anos. Eu era uma menina. Inocente. Aí eu disse assim, eu olhei os cachorros, quando ele me explicou, aí todo mundo assim, me abraçando, e eu, o que é que eu ia fazer? Eu não podia fazer nada. Aí eu peguei e saí e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, que contei para as meninas totalmente revoltadas. E todo mundo. E Verônica, vamos dar parte. E eu, como é que nós vamos dar parte, minha gente? Como é que nós vamos dar parte? E era naquela ocasião, minha gente, que você pegava os jornais, aí dizia assim, precisa de moça de boa aparência. Então nós, meninas negras, não tínhamos essa boa aparência. Então, só para dizer assim, quando se tirou dos jornais esse negócio, já foi fruto de muita luta do movimento negro no Brasil, em São Paulo. Até naquela ocasião eu ainda não tinha militância de movimento, a não ser aqui no CRAT, que eu participava dos movimentos de jovens, dos grupos de jovens ligados à igreja, né? Ligado à igreja católica. Então eu fazia parte desse movimento de juventude da igreja. Mas, gente, a distância do local que eu trabalhava, esse local, era como se fosse daqui lá no Pimenta, ou mais longe. Quer dizer, é longe, né? É longe. Ainda hoje eu não sei como foi que eu fui para casa. Se eu fui de ônibus, se eu fui a pé, como foi. O que foi, que se eu fui de táxi, como foi. Eu sei que eu fiquei desempregada, né? Com 10 dias assim, mas foi uma coisa que me marcou profundamente. Me marcou profundamente. Isso no trabalho. E isso se repetiu, não desse mesmo jeito, mas de outras maneiras, porque o ambiente, a escola
inicialmente ela foi muito sévia, foi muito perversa Sim. conosco, a escola, em todos os níveis de escola. Na faculdade também. Na faculdade também, sabe? Que eu fazia faculdade de filosofia aqui no Crato e transferi para São Paulo. E eu lembro que um professor meu dizia assim, por que você não vai fazer um curso de arte culinária? Eu devia ir fazer um curso de arte culinária. Então, assim, a gente, por ser de uma família negra, descendente de quilombola, né, que tem toda uma formação, que tem toda uma identidade, nós nunca estivemos isentas dessas manifestações terríveis de preconceito, de racismo e tudo. Só tem, assim, agora, essas e outras, elas assim, deram uma convicção na gente, isso era assim uma certeza. Primeiro era a certeza que a gente ia voltar para a nossa terra. E a segunda era que ninguém, a gente ia lutar com todas as forças para que ninguém da nossa família ou fora dela, ou filho de ninguém, passasse por aquilo que a gente já passou. Eu acho que a partir dessas coisas que a gente passou fora, a gente começou a dimensionar aqui no Crato também as dificuldades que a gente passou também, de não poder pleitear um emprego, uma coisa melhor, porque o nosso lugar era na cozinha do povo. Então foi também quando a gente compreendeu toda a caminhada do meu pai, do meu avô e da minha mãe, que o povo chamava de nego besta, nego só quer ser as pregas. Essa mulher, Dona Gilbertina, só quer ser o que o calendário não marca. Assim, muita pilhéria, muita piada racista e preconceituosa, tudo isso a gente foi compreendendo. Foi compreendendo, sabe? Mas foi muito difícil, mas passou, porque tudo na vida passa. Tudo passa, até a vida. Até a vida passa, né? E aí a gente volta pro Crato, migra, a gente faz o que Vocês hoje... passaram quanto tempo lá? Valéria passou 35, 35 anos. né? Eu passei. Eu passei 11 anos. E eu, como ela e como todos os outros, nós fizemos o que hoje a gente chama de migração do retorno. Que é o que vai acontecer daqui a pouco. Que é o que essa pandemia vai fazer Que é o com que tá muito acontecendo nordestino. de fora, né? É, Que e vai acontecer com todos os nordestinos que foram construir São Paulo, Rio de Janeiro. que com essa pandemia, porque essa pandemia, ela evidencia as desigualdades sociais. Ela evidencia, essa pandemia, as dúvidas que a gente tinha, pronto, não temos mais, porque está às claras. Então, pensa o tanto de nordestino que foram para São Paulo, né, como a gente, buscar emprego, buscar dignidade, e com a pandemia que fechou tudo, fechou as fábricas, fechou os serviços, fechou os empregos, tem que voltar. Dá o dinheiro pelo menos já para, né, para fazer a migração do retorno. E nós que fazemos o movimento negro aqui, que já passamos por isso, já fomos e já voltamos, a gente tem que se juntar, se fortalecer para acolher os nossos irmãos migrantes que estão voltando. Que estão voltando numa situação muito dura. Sem emprego, né? Sem emprego, sem perspectiva e com aquele sentimento de fracasso. Entendeu? E o fracasso não é deles. O fracasso é desse sistema escroto que está aí. Entendeu? Violento, né? Não sei se faz sentido essas coisas para vocês. Faz assim, muito. Olha, né? Verônica passou do lado dela várias violências, eu também passei as minhas, né? Aquela que a mulher mandou tu ir fazer um curso, né? É, na faculdade, o curso que eu sempre quis... Por conta da escola, né? É, Dava aula. a faculdade, o que eu queria fazer na faculdade era o curso de letras, mas eu tinha dificuldade com o inglês, né? E a professora, eu ficava sábado e domingo em cima dos livros para estudar,
inglês porque as 4 aulas da segunda-feira eram de inglês. Gente, foi assim, violento demais. Eu terminei deixando o curso de letras. Isso me bloqueou de uma certa maneira que eu tenho dificuldade de escrever. E eu escrevia muito bem, né? E hoje eu não consigo escrever, entendeu? Por conta da violência que eu passei na faculdade. Não Entendeu? superada, né? Não superei essa história. No emprego foi bom, foi muito aprendizado, mas no meu primeiro emprego como professor em São Paulo, a minha coordenadora pedagógica, né, ela me mandou fazer um curso de caligrafia. Ela me mandou não, ela me obrigou. E do som, com aquela história do O, do E. Tinha história, assim, porque a nossa língua é uma música, né? Sim. A nossa língua é música, né? Aqui no Nordeste a gente fala o E de I, o O de O. Então, essa diferença na sonoridade das palavras e tudo, isso lá para São Paulo era um horror. Até porque eu era professora alfabetizadora. Então, como era que eu ia dar aula e chegava, quando eu ia grafar, por exemplo, as vogais A, E, I, O, U, não, de jeito nenhum. Era E, era O, entendeu? Então, foi muito difícil, minha gente. Extremamente difícil, mas eu fiz um pacto. Eu comecei a descobrir quem eram os meus alunos. Eu não entrava pela porta dos professores, eu entrava pela porta dos alunos. E foi aí que eu descobri quem eram meus alunos. Meus alunos eram filhos de nordestinos. Vão lá em busca de melhoria de vida igual eu. Eles eram iguais a mim. Eles falavam E e O do mesmo jeito que eu. Então eu fiz um pacto com os pais dos meus alunos, com as mães, com os alunos. E por mais que tivesse reuniões e mais reuniões de professores, de coordenação pedagógica, dentro da sala de aula, quem manda é o professor. A autoridade ali é o professor, né? E se você conta, né, com os pais dos teus alunos, aí é bacana. Então, assim, eu sou uma sobrevivente. Sofri, mas também fui feliz. Porque São Paulo é uma universidade. São Paulo, assim como todo estado grande, é uma universidade. A gente aprende na dor e cabe a gente transformar essa dor Em prazer da vida. em amor, entendeu? Nos avexames que a vida dá, nos caminhos sinuosos que a gente tem que passar, entendeu? Sim. E eu aprendi. Vocês já vieram de São Paulo com interesse em abrir o Grunec, em fazer o... Não, a gente, no meu caso, eu sou fundadora do Grunec também, Sim. mas eu militava lá e usava muito telefone para falar com os companheiros aqui. Então eu ia no movimento negro lá, entendeu? Especialmente na USP, entendeu? E eu ia para a USP para compreender como era o movimento dos alunos negros da USP. Eu ia no Educafro para E saber. mandava as formações. E eu mandava tudo para Verônica, Adriane, Cicerivaldo, Charles, né? Eliana. Rizomar, Maria Eliana de Lima, Rizomar, Dena, Verônica, Luciane. Então, o que eu aprendi vivendo e sofrendo na pele e conversando com os outros companheiros negros, né, do movimento lá, eu mandava tudo para Verônica. E 2 vezes por ano eu estava aqui. Então, assim, hoje, minha gente, olhando para trás, tem sofrimento? Tem. Tem muito sofrimento. Tem dor? Tem. Mas tem Mas muita tem muito aprendizado.
muito aprendizado, muito aprendizado. Engraçado como a vida da gente forja a gente, né? Porque tudo isso aí que vocês estão dizendo, aí você olha hoje pro que vocês fazem hoje e tá tudo lá, né? Tá tudo no que vocês viveram até aqui. Por isso que é tão importante a formação, né, da gente, assim, com quem a gente anda, com quem a gente aprende, né? Mas tem uma coisa, a gente pode aprender sem tanta dor. Né? Então, o nosso papel hoje é fazer com que a juventude não aprenda com tanta dor. Serve, ó, a gente estava ali perto do Baobá. Aí eu escutei a companheira ali falando de amor, né? Como foi mesmo? Eu disse, é que as meninas brincaram dizendo que Stephanie, tudo que Stephanie diz acontece. Eu disse, mulher, por dizer aí que eu vou achar o amor da minha vida. Aí o amor da vida da gente tá na gente. Tá na gente. Quando a gente percebe. Eu ainda tô procurando, é porque eu ainda não achei. Se a gente tá procurando um amor, é porque a gente não percebeu o amor que tá na gente. Carregando. Que quando a gente percebe esse amor, que a gente é amor, aí as coisas fluem, outros amores vão chegando. Outros amores vão chegando. Né? Então é show de bola. De bola. Aí assim, com os nossos irmãos, com os nossos sobrinhos, com a minha filha. São Paulo me deu uma filha. Olha, que coisa linda. São Paulo não me deu só dor, não. Né? São Paulo me deu um bocado de coisa. Né? Mas é. Assim, aí você fala dessa história do Gruneck, né? Quando eu voltei de São Paulo, eu fui ser sacoleira. Sim. Sacoleira, vendendo roupa. Eu trouxe muita roupa e Valéria lá comprava e mandava. Eu vendia a mãe de qualquer pessoa, para você me pagar de 180 vezes. Mas eu não recebia nada, eu não recebia, eu não sei cobrar. Né? Aí pronto, eu vendia tudo, mas eu não conseguia cobrar. Aí eu disse, não dá certo eu ser sacoleira não. Não dá Só certo. dava prejuízo. Só tinha prejuízo, porque eu pegava tudo que tinha, o que não tinha, investia e não tinha o retorno. Aí depois eu fui ser professora no CRAP. Na volta, também era outra loucura, minha gente. Era outra loucura, porque tá aí um negócio escroto, esse negócio de professor particular. É mesmo. Escroto, sabe por quê? Porque se o menino geralmente, ou a criança vai para o professor particular por conta que tem alguma deficiência, né, alguma dificuldade, ou o pai, a família, não sei lá, não quer assumir, aí passa para outro. E eu tive alguns alunos que a mãe dizia assim, se ele não passar, eu não lhe pago. Olha. Até eu já fiz, acredito. Minha Nossa Senhora, era um negócio terrível. Eu sei que eu caí também, se eu precisava de uma renda. Professor também não dava certo para mim, não. E eu vinha muito revoltada com esse negócio Começou, eu vinha muito revoltada. Tanto era quando eu ia atrás fazer alguma ficha para emprego, eu dizia logo assim, na cara. Vocês têm algum preconceito, têm algum problema, porque eu não posso mudar de cor. Eu perguntava, era a primeira coisa que eu dizia era isso, que não podia, se eles tinham algum preconceito. Tinha gente que teve um dia que até um gerente do banco disse, mas Verônica, por que você pergunta isso? Eu digo, porque eu já amarguei profundamente essa história do racismo, então eu pergunto logo, porque se for, a gente não gasta nem tempo, nem você gasta o seu tempo, nem eu gasto o meu. Eu era meia Lorena, viu? Eu era meia Lorena. Pegava logo um boneco. Eu novinha, eu era nova, a gente quando é jovem, né? A gente tem uma coragem. Então eu dizia assim, uma vez eu fui fazer um teste, e aí foi um negócio danado, viu? Porque eu estava passando, aquela vaga
eu já estava me sentindo empregada e todo mundo que estava concorrendo comigo dizia, eita, Verônica, é tua. Até que a psicóloga, sei lá o que diabo, ela disse assim, se precisar fazer hora extra a semana todinha, como é que você se coloca? Eu disse, é lógico que eu sou contra, minha filha. Aí eu disse, eu sou contra. Você fazer uma hora extra. Porque, sei lá, vamos dizer, teve uma enchente. Uma vez perdida é uma coisa. Né? Aí surgiu, teve algum motivo. Mas você todo dia ter que fazer 2, 3 horas extras, eu acho que está havendo um problema aí de planejamento. Eu sou contra. Perdi a vaga. Perdi a vaga. Mas assim, eu dizia na cara, assim, o que eu não concordava, eu dizia na cara. Então, essas relações de trabalho construídas, elas foram muito difíceis. Eu trabalhei muito tempo em banco. Aí e eu trabalhava aqui também. Aí eu trabalhava em compensação, à noite. Passava a noite trabalhando. E aí, né, somando cheque, título, essas coisas todas. E aí, minha filha, quando foi um dia, eu fui no banco receber meu dinheiro. Aí é lógico que eu era funcionária, eu queria usufruir de uma coisa que era direito da gente. Se eu tinha passado a noite trabalhando, aí eu cheguei no banco, um colega pedi para ele me pagar. Aí ele disse tanta coisa comigo. Aí eu disse, mas menino, tu tá pensando que tu é dono do banco? Tu tá me tratando como se tu fosse dono desse banco. E tu, como eu, somos uns réis empregados. E a partir de agora, eu mudei de banco. Eu vou ficar lá no banco da praça, Siqueira Campos, olhando tu aqui, sendo escravizada, achando que é. Aí eu pedi as contas. Eu pedi as contas. Eu trabalhava no BEC. Era terceirizada. Olha, duas violências, né? Porque terceirizada. Eu digo, mas como ele também era terceirizado. Aí eu peguei, saí, aí ficava sentada no banco da praça. Performando, entendeu? Eu ficava assim, sentada no banco, olhando para aquele cara e achando graça. E eu me divertia, porque naquela ocasião era para mim, para o meu consumo, para minhas coisas, só para minhas coisas. Eu não trabalhava para comer, sabe? Para comer. É lógico que ajudava no orçamento da casa, mas nessa época o Lupecino cobria tudo da casa. Seu irmão? Meu irmão. Aí eu trabalhava para mim, para viajar, para essas coisas. Aí eita, vai cair de cima da gente. É o bambu. Cai, Vou botar conversando também. Vai dar Tá dando trabalho. tempo. Aí, viu, Lorena? Era tão engraçado, aí eu me divertia. Palhaço, fica aí achando que é dono do banco. Rindo da cara dele. E eu ficava rindo da cara dele, assim, tá entendendo? Mas eu me diverti muito, saí do banco. Aí eu digo, pronto, sacoleira eu não dou. Professora, muito pior. Bancária também já vi que não dou. E agora? Aí eu ficava no banco, eu conhecia todo mundo, eu conversava com todo mundo. E aí uma amiga minha de muitos anos disse, Verônica, pra que tu não entra no terceiro setor? Pronto. Aí, Se ajuda. Aí foi outra coisa. Minha gente, no dia que completou um mês de trabalho, que eu vi ali a coordenação daquele movimento, chegar e dizer aqui, nós temos 6 pessoas trabalhando e nós temos 3 mil. Na época era 3 mil cruzeiros, 3 mil cruzeiros. Eu nem lembro quanto era, eu sei que era 3 mil. Aí ela dizendo, aqui vai ser o seguinte, a gente vai pegar o dinheiro que tem e dividir pelo tanto de pessoa. Aí tu... Eu disse, pronto. Deu certo. É aqui que eu quero ficar. Só me tira uma dúvida, o que é o terceiro setor? O terceiro setor são as organizações não governamentais. As organizações não governamentais, né? São um grupo como o nosso, o Grunec. Só que o Grunec, nós ainda não acertamos a mão no dinheiro. Viu? Né? Aí eu achei bárbaro isso, tá entendendo? Tinha gente que tinha um primário, tinha gente que tinha mestrado, tinha gente que tinha não sei o que, de faculdade, não sei o todo mundo quê, igual. mas era todo mundo igual.
né? Todo mundo igual. Pegou o dinheiro, tá aqui o seu, tá aqui o seu, tá aqui o seu, tá aqui o seu. Aí pronto. Aí eu comecei a partilhar dessa história, né? De ter sido das relações igualitárias, né? Foi muito legal. Aí que eu acho que esse emprego foi a minha universidade. É de uma organização chamada ACB. É quando você diz assim, ACB. eu nasci pra isso. Pronto, ali eu me encontrei, tudo aquela coisa minha. Eu acho que a minha universidade se chama Associação Cristã de Base. Tudo de sonho, de maravilha, de igualdade, de tudo eu encontrei ali. Viu? Foi muito lindo. Aí lá eu aprendi, aí depois veio a história da conferência de Durban. Você perguntou de como nasceu o Grunec. A partir da conferência de Durban, daquela coisa toda, aí foi. A gente se reúne, algumas pessoas, e cria o Grunec e pronto, e estamos levando até aí. Diz, Lu, tudo bom, Lu? Estamos aqui na. Isso. Luciano é o. Fica aqui Não atrás. tem a pedra fundamental. Aqui Fica- atrás. Começou Como é com teu ele. Luciano, fica ali, Luciano. Né? fica ali. Começou com ele. Porque ele era o professor, coordenador do SESC, e tinha os alunos que faziam natação, alunas negras, né, Lu? Alunas negras, conferência de Durban, e foi na aula dele que começou. Ué, tira Então, uma assim, foto, porque isso aqui é escândalo. Isso é história. então assim, se é que tem uma pedra fundamental, aqui, quem cravou a pedra fundamental foi ele. Peraí, porque eu ainda não tirei, não. Porque foi na aula dele com o Rizomar, né, Lu? Rizomar, Dena, Cícero Ivaldo. Aí foi na aula, no SESC. Aí quando eu digo assim, viu, Lorena, que o Grunec, ele tem 20 anos, mas vai fazer 20 anos de existência jurídica. Mas ele tem todo um tempo de gestação, que foi na De beira da... germinação. E outra coisa, Foi na aula lembra dele. que a gente disse que a gente migrou? Ele também migrou. Migrou e voltou. Comeu o pão que o diabo amassou. Em São Luciano Paulo. é irmão de vocês. né? De Irmão, sangue. irmão de sangue, também filho do amor. Filho do amor, viu? De seu Luiz Cocó e Dona Gilbertina. E assim, ó, Deixa eu só contar uma historinha de Lu, né? Porque lá em São Paulo ele também foi bancário, fez faculdade, Vendedor de livro. vendedor de livro, mas trabalhou em supermercado, né? agora Carrefour. o que me deixou, assim, quando a gente fica pensando na vida, o que me deixava mais arretada é porque ele era aquele negro, era aquele rapaz que todo dia ia pro paredão. Sabe o que é ir pro paredão? O baculejo da polícia. Tomar geral. Tomar geral. Na ida e na volta, volta. da Às faculdade. vezes pelos mesmos policiais. Eu acredito. Pelo simples fato de ser negro. Uma vez eu estava indo para a faculdade, aí às vezes eu pegava carona, nessa época de prova, eu pegava carona para ir com uns colegas. Né? E tinha uma colega branca que passava na minha casa para me dar carona. Na hora que eu entrei no carro, parece que os caras estavam esperando. Eu entrei no carro, aí tomei uma geral, daquelas muito bem dadas. Aí eu olhava assim, pô, o cara só vinha dar geral em mim, né? A menina não foi abordada por nenhum outro policial, nem o carro dela foi vistoriado. Beleza, né? Eu falei, isso aí deve ser rotina, né? Eu vou me embora. Na metade do caminho de casa para a faculdade, de novo, outra daquela, né? Outra geral daquela. Aí eu comentando com o cara, pô, mas eu já tomei uma geral, a gente tá indo para a faculdade fazer... Acabou, filha da puta. Aí depois que eu falei isso, o cara pegou um dos livros que eu estava levando e foi folheando página por página. E isso, a minha cabeça a milhão, a prova final. Né? Minha prova final eu já tinha ido para as cucuia, né? Aí quando eu disse aí que ele estava indo na faculdade fazer a prova final, aí ele foi com mais devagar. Parece que ele estava lendo. Né?
Então é uma rotina que para mim já estava sendo comum, que poderia durar 15 minutos. Nessa ação ficou mais de uma hora e meia lá. Aí a prova já era, né? Fui embora para a faculdade só para constar, né? E veja bem, minha gente, veja bem. Isso se Nós repete Isso se repete. com a Isso se juventude repete se repetiu com ele durante durante toda essa história da faculdade. E hoje também. Hoje a gente tem que ficar atenta porque nós estamos no sul do Ceará, entendeu? E meninos, jovens e meninas também passam por isso mesmo que ele passou. Então é um ciclo que vem se repetindo. É por isso que esse Grunec e todos os outros movimentos negros precisa dar certo. Precisa dar certo porque a violência que a gente passa, a pandemia do racismo, é secular. A gente não pode aguentar mais um negócio desse. As nossas meninas, as filhas dele, a minha filha, não pode, e a filha de ninguém, pode mais passar por um negócio desse. Não. os baculês. Ele passa no emprego dele, no trabalho dele, nas formações que ele vai fazer fora daqui, no crack e fora do crack. Então, assim, não dá mais. Quando eu passei no concurso do Instituto, eu já era professor substituto já há um bom tempo. E eu observava uma professora que ela, do Instituto, não vou dizer aqui Campos, né? Ela fazia questão de atravessar a parede para não cruzar comigo. Eu falei, pô, maravilha, deixa ela atravessar a parede. Ela virava para a parede para poder passar. Eu falei, ainda bem que ela está virando, né? Porque em outra circunstância, né, o povo partia para cima para briga. Né? E depois de um tempo é que eu fui descobrir que realmente essa professora ela já tinha tido episódios, né, de racismo com outros colegas do campus e eu fui o único que topei encarar de frente mesmo e comprar briga. E foi em meio a essa loucura toda dessa professora que lá no campus onde eu atuei, nessa época a gente fundou, junto com os meninos lá, o Luciano e o Gonçalves, o grupo de discussão das relações étnico-raciais dentro do campus, né? Que depois gerou, né, o NEABIR. Né? Então, assim, o nosso grupo de discussão ele é muito anterior à história do NEAB, NEABIS, né, que estão aí dentro das universidades federais. Né? E foi fruto muito dessa indignação nossa de perceber duas coisas. Primeiro, dentro da universidade, a gente se deparou com um documento chamado IFCE em números. Né? E nesse documento a gente não identificou onde era que estavam os negros. Cadê onde é que eu estou? Eu não estava naqueles números ali, porque o documento dizia que não tinha negro, não é que dizia que não tinha negro, né? Não estava lá presente nenhum negro, nem professor, nem aluno. Né? Aí daí a gente começou a se questionar, porra, cara, a gente está no lugar errado aqui. Né? Aí os alunos, não, vamos fazer se colocar. E pouco tempo depois que a gente começou a repercutir esse documento, IFCE em números, a reitoria tirou esse documento do ar. Mas só que a gente já tinha feito print, já tinha feito tudo e alardeamos. Depois de muito tempo, 1 ano, 2 anos, é que passou a constar negros e negras dentro da estatística do IFCE. Por isso Então, a assim, importância dos nossos corpos em todos os espaços, né? Pois é. Porque se esses corpos pretos eles não tiverem E atentos, né? atentos, né, esses corpos negros eles vão ser engolidos. Invisíveis. Vão ser invisibilizados assim, com a maior naturalidade do mundo. Porque o opressor ele não faz a menor questão de fazer vida existir nesses corpos negros de forma nenhuma. Tá vendo em que Olhe, você vai se meninas, meter? Olha, menina. Lorena, é difícil. Vem pra ficar e fiquei. É difícil para vocês, jovens. É difícil para vocês, jovens. Mas caminho. Mas esse caminho do meu bivô Zé Raimundo, do meu vô, da minha avó, do meu pai, o nosso, entendeu? Ele veio
ele veio alargar um pouco para vocês. Para vocês poderem passar sem tanta dor. Ou continuar. Ou continuar. Vocês continuar sem tanta dor. Continuar Porque se a gente for contar mesmo, ou você vai derrubar esse bambuzal todinho de ódio, e a gente tem uma coisa, o ódio não constrói. O ódio não constrói. Ou nós vamos pelo afeto, pelo diálogo, pela indignação. Indignar-se não quer dizer odiar ninguém, não. Né? A gente tem que sentar numa roda, que nem nós estamos aqui, e contar. E a partir daí, a gente traça a estratégia para que você não passe o que nós passamos. Viu? E quando a Verônica falou de conflitos, né? Em viver gera conflitos e que esses conflitos estão dentro de casa mesmo. Porque tem pessoas desse quilombo, dentre nós, que não sacaram ainda. Não sacaram ainda. E a gente vive isso, vive falando isso, mas a gente tem que compreender os processos de cada um, respeitar os processos de cada um, né? Isso é que se chama respeito e isso a gente respeito dá é um conta, princípio. A gente dá conta daqueles 10 princípios que eu estava te falando da civilização africana. Existem 10 princípios civilizatórios africanos, que depois a gente conversa. É uma aula. Viu? É uma aula. O material da cor da Saiu, né? cultura que é muito legal, né? Né? Oralidade, circularidade, ludicidade, o que você faz. O que você faz com Ancestralidade, É possível. associativismo, cooperativismo, o que você está fazendo Gente, eu junto com preciso as meninas. conhecer isso. Então, Isso são princípios Assim. civilizatórios da africano. Mas Acho que a mãe de vocês e o pai de vocês, onde tiver, e com a Casa das Pretas, acho que ele é um grande símbolo desse amor, né? E vocês agora, falaram que vocês esse foram espaço gerados. aqui, ó, esse espaço aqui era da família de uma cunhada. De uma cunhada. Aqui também viveu um grande homem. chamado Raimundo Rosa, que é o sogro do meu irmão. Então essas terras aqui era tudo de seu Raimundo Rosa e Dona Cotinha. Nós estamos apenas cuidando, passando tempo. E a gente tem que ter essa percepção que eu não quero ser dono de terra, de casa de ninguém. A nossa casa é a comum, é o planeta. Esse seu Raimundo Rosa também tem uma história linda, bem interessante, linda. E aí o que aconteceu? Quando ele faleceu, foi um baque muito grande para a família. São filhas. 4 filhos. Aí eles não conseguiram Qua- permanecer. 4 filhas. Aí nenhuma queria. Aí meu irmão, não podemos desfazer desse pedaço de terra, porque isso aqui é a história de vocês. A história de vocês. Então, meu irmão com a minha cunhada, né, que nasceu aqui, né? Nasceu aqui, não foi? Aí meu irmão, né, se juntou e juntaram, deram um jeito. É a cunhada, a senhora? Não, é outra. Aí compraram esse pedaço de terra. E aí como eles não moram aqui, casaram, foram morar fora. Seu Raimundo faleceu, a dona Cotinha, que é a esposa dele, também faleceu. As filhas não queriam, cada uma já na sua vivência não queria. Aí pronto. Vamos cuidar. Era Vamos só uma cuidar. casinha de taipa, né? que vocês Era uma disseram. casinha de taipa. Aí fomos desmanchando, Na verdade, a gente iria reformar a casa de taipa. Porque aquelas paredonas, quando foi reformar, a gente percebeu que não dava para reformar. Que a casa já estava totalmente comprometida. Aí foi fazendo. E aí Tá saiu. bom, meu filho? Tá ótimo. O que é? E para Seria Deus, lindo. o livre, eu Não. não canto nada não. Ó, a gente não canta, a gente encanta. Pronto. Pronto. Então aí você bote aí uma música bem show de Dona Ivanilária, de Chico César, entendeu? Porque nós só encantamos. Eu canto, porque meu canto é triste.
Não? Não. Triste não, é alegre. Tem que ser. Tem música, é que não sei É a música